Pai do Senhor, queridos. Amém? Que bom que você veio. Que bom que eu vim. Obrigado. Feliz Dia dos Pais. Para vocês, a cada um, né? Para mim, né? Hoje foi um dia de muitas, muitas emoções, né? Porque eu acordei com um vídeo da minha filha, mas também teve uma notícia, assim, que pegou a gente, assim, muito de surpresa, me dói muito. A gente gosta muito do Zil, né? Então, mas a gente sabe que Deus consola, a gente sabe que Deus conforta. E eu aproveito muito a alegria, né, de ter a minha filha. E, na verdade, a gente tem vivido momentos muito duros, essa é a verdade, né? Desde que começou essa loucura toda do isolamento, são dias, assim, de muita reflexão. Eu me lembro, assim, na minha mente, eu fazia reflexão da minha vida, talvez, depois que eu fiquei, assim, um pouquinho mais velho, né? Quando eu era novo, eu não fazia reflexão nenhuma, né? Mas quando eu fiquei mais velho, era sempre a data do meu aniversário, né? Ou a virada de ano, parece que tem isso. Na virada do ano a gente começa a imaginar de forma que você viveu, de que forma você pensou, das coisas que você falou, de tudo, enfim, de tudo. Então, mas nesses dias, essas minhas reflexões, elas têm sido mais constantes, mais diárias, mais presentes na minha vida e provavelmente na vida de cada um que está aqui. E a palavra que eu quero trazer hoje, ela tem a ver muito com essa reflexão, não só interna minha, né, pessoal, mas eu queria também passar para vocês. Essa parábola se encontra em Mateus 25, do 14 ao 30. Na minha Bíblia, o que eu gostei, ela colocou por título Parábola dos Três Servos, mas provavelmente na Bíblia de vocês estará a parábola dos talentos, né? Então, Mateus 25, do 14 ao 30. Os irmãos acharam? Amém? Vou estar lendo. O reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e lhe chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual lhe havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: Senhor, você me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor, que é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu ao servo: servo mau e preguiçoso,
Se você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que ele não depositou o seu dinheiro? Pelo menos teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não te lhe será tomado, mais do que nada tem, mesmo que não tenha, ainda será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Pela sua palavra, o Senhor, o pastor, no início do culto, já orou pela mensagem, tá, irmãos? Essa parábola que Jesus conta, que eu gostei da parábola dos 3 servos, eu gosto desse título, porque eu entendo que o título vai influenciar na sua leitura. Então, se você ler a parábola dos talentos, a coisa fica muito evidente, o talento. Mas se eu falo que é a parábola dos 3 servos, então o servo vai ficar em evidência, eu prefiro assim. É um conjunto de parábolas que, na verdade, faz 5. Jesus está num momento muito especial e também muito duro. É a sua última semana. Jesus tem 33 anos, já pregou 3 anos, já falou de tudo aquilo que ele veio fazer. Jesus já pregou sobre o reino, Jesus fez milagres. Jesus, ele apontou o seu reino, ele apresentou. Jesus, ele tem o seu ministério, de uma certa forma, cumprido em palavras, em ações. Ele já apresentou. Ele cumpriu um trabalho. Ele se mostrou, ele mostrou a Deus, ele mostrou o reino. Enfim, ele fez tudo. Ele está na última semana. Daqui a alguns dias ele vai ser traído, ele vai ser crucificado, e ele sabe disso. Jesus sabe que ele está num momento onde daqui a pouco ele já não vai estar tão presente com os seus discípulos, ele sabe. Então agora ele dá, vamos dizer assim, ele faz um novo anunciado, ou mais um ensinamento de tudo aquilo que ele ensinou. Ele fala: olha, agora eu vou começar a falar sobre um passo adiante daquilo que eu vou fazer. Então, nessas 5 parábolas, a parábola anterior, essa é a parábola das 10 virgens, tem a parábola do ladrão que vai chegar repentino, posterior a essa palavra, a palavra do bode da ovelha. Enfim, Jesus está enfatizando coisas muito importantes. Ele está deixando claro que vai haver um momento em que ele não estará presente, e que provavelmente a gente vai ter a sensação de que vai demorar muito. Ele fala isso na palavra das 10 virgens, fala isso nessa parábola: olha, viajou, vou demorar muito, vai ter essa sensação, mas eu vou voltar. Vai ter um momento da história em que eu voltarei. Jesus está deixando muito claro isso para os seus discípulos em suas parábolas. Em todas essas parábolas, se você for ler num conjunto, eu não vou estar lendo aqui, mas convido vocês a chegarem em casa, leia 5 ao mesmo tempo. Você vai ver que tem um cerne. O cerne que Jesus está explicando e que ele não estará mais presente de uma forma física, mas que ele voltará. E tem uma grande pergunta diante disso tudo que Jesus fala, diante disso tudo que Jesus está nos ensinando. Toda vez que eu leio essas palavras, eu faço uma reflexão e penso: de que forma eu estou vivendo enquanto eu espero a sua volta? De que forma eu vivo? Qual é a forma que eu estou estabelecendo para essa espera? Quando você vai lendo essa parábola, parece que Jesus vai sempre aumentando um grau de dificuldade ou vai anunciando algo mais. Então eu escolhi, dentre as 5 parábolas, eu escolhi a do talento. Parábola do talento. Interessante, porque o número parece curto, né? 5, 2 e 1. 5 o quê? Moedas, talento. É um peso de medida de dinheiro mesmo. É difícil medir, porque quando você vai estudar, tipo assim, várias pessoas põem pesos diferentes. O que é de se entender, porque é uma história, faz tanto tempo que se pesou isso, o que seria considerado um talento. Mas eles, na época de Jesus,
os estudiosos falam que era de 26 quilos a 36 quilos, a 35 quilos de metal valioso, peso. Um talento, então, na minha Bíblia, na NVT, fala que é 35 quilos. Imagina 35 quilos de ouro na sua mão hoje. Quanto custa? 1 grama, eu fui ver lá 1 grama, custa R$300. Um talento é 35 quilos. Entende a quantidade de que foi distribuída? Todo mundo recebeu muito. Todos os servos têm muito a receber. Receberam muito. E a Bíblia aqui, o talento fala que aquele patrão, que aquele servo deu aquilo, seus bens, não é isso? Deu aquilo que ele confiava, deu aos servos. E um pegou esse dinheiro todo. Imagine, 35 quilos de ouro. Pegou esse dinheiro todo e foi trabalhar, o outro foi trabalhar e um enterrou. E eu fiquei pensando, mas por que alguém enterra 35 quilos de ouro? Por que alguém consegue enterrar um talento? Eu sei que na história do Evangelho, talento significou muitas coisas. Você provavelmente deve ter ouvido falar dessa parábola dos talentos como uma aptidão natural que você tem, como algo, uma capacidade que você pode fazer, mas nesse caso aqui, nessa palavra de hoje, eu quero que você entenda que o talento é aquilo que o Senhor Deus de mais precioso que Ele poderia dividir. E quando Jesus cumpre o seu propósito, anuncia o seu reino, sacrifica na cruz do Calvário, morre por nosso pecado, Ele deu um talento a todos nós. Ele distribuiu, Ele anunciou o seu reino. E falou, olha, esse reino de Deus é oferecido a todos vocês. Está em suas mãos. Então hoje eu quero que você entenda que o talento é o reino de Deus. Tudo que pertence ao reino de Deus. Seu sacrifício. Aquilo que Jesus fez por você, tudo é um talento. Que Deus tem te dado. Que Deus oferece. Que Deus distribui a todos nós. Porque Jesus não fez distinção. Ele anunciou o reino a todos. Ele distribui esse reino a todos. Então, um talento para você hoje, eu quero que você entenda. É o reino de Deus e tudo que ele representa. Tudo o que ele representa é o talento. E aqui, eu fiquei pensando, o que fazer com o talento? Ou melhor dizendo, como é que a gente faz para não enterrar o talento? O reino de Deus que nos é oferecido. E a primeira coisa que eu quero anunciar para todos vocês é que para não enterrar um talento, você precisa escolher ser influenciado por esse talento. Escolher na sua vida própria, em particular, falar assim, esse talento agora, a partir desse talento que me é oferecido, eu vou estabelecer outras coisas para a minha vida. Porque quando você olha esses servos, ele vai dizer, aquele que recebeu 5 imediatamente foi investido, pegou o talento, e agora a vida desse servo será totalmente influenciada por aquele talento. Todo mundo sabe, imagine, não tinha nada. De repente ele vai em algum lugar, está comprando essa casa como? Não, meu servo me deu um talento. Todos agora vão entender que a vida daquele servo não é mais a mesma. E por que não é mais a mesma? Porque ele escolheu ser influenciado por aquele talento. A vida dos dois, daquele que recebeu 2 talentos, também foi influenciado, logo se pôs a trabalhar. Só que um pegou o talento e escolheu enterrar. Decidiu falar, na minha vida, esse talento não vai fazer parte. Ele não vai influenciar. Ele escolheu não ser influenciado por aquele talento.
Há 10 anos atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, eu tomei uma decisão. Decidi que a minha vida ia ser influenciada por uma pessoa que se chama Vanessa, minha esposa. Tudo agora que eu faço, primeiro eu vou ter que pensar em ser influenciado por ela. Eu não posso tomar uma decisão assim, porque agora a minha vida, eu decidi que vai sofrer uma influência. Aliás, 10 anos depois, eu vou ser bem sincero, não sei se acontece isso com todos assim, os esposos, né, marido. Eu tenho lá dúvidas se é que eu influencio alguma coisa na minha própria vida. Essa é a verdade, né? De tanta influência, não sei se todo mundo assim, pensa assim, mas chega um momento, porque tipo assim, minha casa passou por uma pequena reforma. Aí a gente decidiu fazer isso, fazer aquilo, eu pedi lá um rapaz para fazer uma coisa para mim, que já tinha feito. No domingo, ela falou, eu queria que você pedisse isso e isso para mudar. Virei para ela, não dá. Não dá para mudar porque provavelmente o cara já fez, entende? O cara já fez o serviço. Como é que eu vou pedir o cara para consertar o que ele já fez? Como é que vai ser isso? Ah, não, faz. Você acha que segunda-feira de manhã eu fiz o quê? Você acha que eu pedi para o cara mudar conforme ela quis ou aceitei que ele já tinha feito? O que vocês acham? Né? Pedi para mudar. 6 anos atrás, eu também tomei uma outra decisão. Veio Ana Júlia. A decisão de que agora na minha vida, mais uma pessoa iria influenciar. 6 anos depois, novamente me pergunto, quem é que está influenciando? Porque eu acho, irmãos, que eu vivo assim, sobre 2 influências e eu simplesmente não decido mais nada. Essa é a ideia que eu tenho. Mas foi uma decisão que eu tomei. E certamente foi a decisão mais sábia da minha vida e mais feliz que eu tomei. Só que eu sei que tem pessoas que se casam e decidem que a esposa não pode mais influenciar, não influencia nas próprias vidas. A gente sabe, escuta história de pais que decidiram que seus filhos não vão influenciar na sua vida. Ainda é uma escolha. Eu escolhi que eles influenciassem. Existe um Deus que te dá o que é mais precioso que você pode receber, que é o seu reino. O mais precioso, que é o talento do reino. E hoje você tem a decisão de tomar se o reino de Deus vai ou não vai influenciar na sua vida. Se você, a partir de hoje, vai decidir viver uma vida a qual esse talento que Deus oferece a todos, vai ou não vai fazer parte da sua vida. Esse é o primeiro aspecto que eu tenho para trazer hoje, que essa parábola me ensina. Hoje, canções, essa palavra que eu estou falando, tudo aquilo que é feito no culto de hoje, é um Deus falando, escuta, estou oferecendo um talento para vocês. O que vocês vão fazer diante desse talento que eu ofereço? O que vocês vão decidir? Como é que vocês vão viver? Como que vocês vão estabelecer suas condutas morais, suas condutas entre pessoas, seus relacionamentos? Tudo você vai deixar o Evangelho entrar na sua vida, é o seu talento. Isso que eu quero trazer como reflexão. Segunda coisa que eu quero trazer para reflexão, para a nossa mente, para o nosso caminhar em Cristo aqui, é até um aspecto que eu estive conversando com Marcos Paulo, lá no colégio. Como que a gente faz para não enterrar um talento, então? Escolher ser influenciado por ele. E não ter uma visão distorcida do Senhor. Olha só o que esse Senhor, olha só o servo que enterrou o talento disse para o seu Senhor. Eu sabia que o Senhor é um homem severo,
colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Esse homem tem um pensamento que aquele senhor dele é injusto, que aquele senhor dele é severo. Ele tem isso em sua mente. Ele tem essa visão distorcida. E por que eu falo distorcida? Porque lá no início da parábola, a parábola deixou muito claro. Foi dividido de forma proporcional à capacidade. Escuta, esse Senhor, ele era tão justo, que ele foi capaz de perceber e dar a cada um dos seus servos tudo, a quantidade que não lhe seria pesada. Entende a justiça? Eu sei que muitas vezes, principalmente eu que tenho um irmão, e gênio, a gente entende tipo assim, que justiça é ter igual. Que justiça é dividir igualzinho todo mundo. Eu sei que você talvez também pense assim. Vamos ter um biscoito. Tudo bem, biscoito a gente pode dividir igual mesmo, né? Se tiver 2 irmãos. Mas é preciso reconhecer que o meu irmão tem habilidades completamente diferentes da que eu tenho. Em que em algum determinado momento e tarefa ele suporta coisas muito diferentes daquela que eu suporto, e assim é vice-versa. Justiça não é igualdade. Justiça é aquilo, é Deus distribuir para todos nós aquilo que não nos é pesado. Isso é justiça, amor de Deus. Só que esse servo olha para Deus, para esse Senhor, e fala que ele é severo. E porque teve esse pensamento, ele teve um sentimento ruim. Como ele olhou, enxergou, visualizou que aquele Senhor era severo, tem essa imagem distorcida, ele falou que teve medo. E ao ter medo, que é um sentimento, ele teve uma ação equivocada. Qual foi a ação equivocada? Enterrou. Pensou, sentiu e agiu como se fosse um processo. Esses dias eu estive vendo várias mensagens, vários estudiosos, né? E eles estavam falando isso, do cuidado que a gente deve ter com os nossos pensamentos. De vez em quando a gente não costuma dar importância àquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente anda pensando. Mas eu quero falar para vocês que é muito importante, cada um de vocês, vai parecer uma redundância aqui, né? Pensar naquilo em que vocês pensam. Parece uma redundância, mas é isso mesmo. Olha só como é que Paulo, eu vi isso em vídeos assim bem recentes, em palavras, em leitura bem recente. Mas olha como é que Paulo já sabia disso. Filipenses 4, 8 a 9, eu vou estar lendo para os irmãos, não precisa abrir, está assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe pensamento de vocês. Porque quando você pensa nas coisas corretas, principalmente quando você atribui a pensar sobre as coisas do reino de Deus, sobre o que é puro e verdadeiro, vai gerar em você sentimentos verdadeiros em relação a Deus. Então, quando você tem pensamentos e sentimentos verdadeiros, você faz uma ação correta. Ação de trabalhar para o reino, de agir para o reino. É preciso a gente entender isso. Olha só aqui em Romanos 12, 2 está escrito: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, com a renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás. Pense, reflita. Mas como é que a gente vai fazer
pensar sobre as coisas do reino. Mude seus hábitos. Mude suas logísticas de fazer as coisas em casa. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Deus. Leia a Bíblia. Irmãos, estude a Bíblia, irmãos. Estude. A gente está num momento assim, muito feliz aqui na COA. Assim, eu fiquei muito feliz de ter um curso básico de teologia. Pude estar ministrando aqui o primeiro mês, agora estamos com o irmão Marcos Paulo. Estude a palavra de Deus, querido. Se alimente da palavra de Deus. Faça com que a palavra de Deus seja mais constante na vida de vocês e nos seus pensamentos. Mas por que isso? Para que você tenha um sentimento correto em relação a Deus. Para que você possa verdadeiramente experimentar o que é o amor de Deus, o que é a paz de Deus, o que é o perdão de Deus estabelecido, o que é o reino de Deus. Cada vez mais, querido. Assim, eu sei que eu tenho que falar isso para a minha própria vida. Sai do WhatsApp. Pare desses vídeos, dessas fake news que tanto está impregnando os nossos mundos. Sabe? Pense na palavra de Deus, vai pensar, louve a Deus, escute boas canções, mude a sua mente, se esforce e entenda que quando você tem a ação correta em relação à sua mente, você vai sentir as coisas corretas. E ao sentir as coisas corretas, o amor, a disposição de perdão, você vai agir de forma correta. Quantas vezes, queridos, a gente fala assim, não, eu também sou muito assim, racional, né? Olha, é melhor você saber o correto para fazer o correto. Não é verdade. Não vai funcionar. Eu sei de experiência própria. Não funciona, querido. Porque tem que ter a emoção também. Quer ver? Vou colocar uma coisa aqui, vamos dizer, bem simplória. Refrigerante. Quantos aqui sabem que refrigerante faz mal? Todo mundo sabe, né? Não vou nem falar marca aqui, né? Tem internet ali agora, tem que tomar alguns cuidados aqui para falar. Todo mundo sabe. Só que o refrigerante, eu estava falando isso, né, Marcos? Ele está em momentos assim, muito bons na nossa vida, não é verdade? Olha, festa de criança, aquela alegria toda, quem está lá? Refrigerante. Ou alguém bebe água? Onde distribui água? Tem, querido. Então você sabe, olha, o exame não está bom, o açúcar está alto, vou ter que parar de beber refrigerante. Só que aquilo, quando vem aquele refrigerante gelado, aquele refrigerante escuro, preto, sabe? Tem, gelado. Sabe que aquilo faz mal, mas tem uma emoção, vai dizer que não tem, gente. Aí, né? Você bebe refrigerante, você sabe, você tem consciência. Mas é muito mais do que a sua consciência, tem um sentimento também, tem uma emoção ali, querido. Ó, café, né? Às vezes você tem um café de manhã, não sei, acho que café não faz mal, mas vamos supor que o médico fala, ó, você não pode mais tomar café. Rapaz, mas o café está presente em momentos tão alegres na nossa vida, uma conversa entre amigos, né, entre familiares, uma mesa. Entende? Não vai me fazer mal, vai me fazer mal. Não, bolinho de café, põe esse café aí que eu vou beber. Por quê? Tem mais do que isso. Entenda, querido. Pense nas coisas do reino, para que tudo que envolve o reino também vire um sentimento no seu coração. E quando tem pensamento e emoção, então você vai agir da maneira para o reino, conforme o reino estabelece. Guarde isso no seu coração. Terceira coisa. Trabalhe, querido, para o reino. A palavra anterior a essa, dessa parábola, a parábola das 10 virgens. Quando você lê a parábola das 10 virgens, né, a história daquelas que esperam o noivo. Mas quando você lê essa parábola, pode dar a impressão, tipo assim, que é uma espera passiva. Que é uma espera onde você só espera. Fica lá esperando. Sabe? O noivo vai vir. Ele está trabalhando, ele está fazendo a festa, ele está fazendo tudo. E a gente espera. Mas essa parábola aqui deixa muito claro como a gente deve esperar.
Essa parábola aqui está deixando muito claro. Olha, ele falou assim: o servo pegou o dinheiro e enterrou. Se você parar para pensar, ele devolveu tudo que lhe foi dado. Mas eu devolvi, eu não perdi, eu estou te devolvendo. Só que no reino de Deus, a nossa espera é uma espera trabalhando para o reino de Deus, estabelecendo e fazendo com que o reino de Deus seja ampliado. Mas como é que a gente trabalha para o reino de Deus em todo lugar, em tudo que a gente faz? Não confunda, querido. Trabalhar para o reino de Deus significa trabalhar para a igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu sei, você pode trabalhar, gente. Pode trabalhar para a igreja, também é trabalhar para o reino. Mas não é só isso. Trabalhar na igreja é o mínimo que você pode fazer, o que eu faço para o reino de Deus. Eu trabalho para o reino de Deus em todo lugar, querido. Em cada resposta que eu dou uma pergunta minha, em cada troco que eu dou de maneira correta, em cada bom dia que você dá, em cada expressão que você faz, em cada contato que você faz com alguém que esteja em algum momento difícil, tudo é trabalhar para o reino de Deus. Uma vez eu vi um pastor e eu gostei do que ele falou. Ele falou que tinha um membro da igreja dele, falou assim, foi lá falar com o membro falou, estou formando 2 hospitais. Parecia que era algum médico que estava fazendo hospital, que estava fazendo um grande empreendimento na área da saúde. Esse pastor virou para ele e perguntou assim: rapaz, eu estou vendo que você está trabalhando tanto, estou vendo que você está trabalhando muito, mas deixa eu te fazer uma pergunta, quando é que você vai trabalhar aqui para Deus, para a igreja? Aí ele falou que aquele médico, aquele senhor falou para ele: mas você acha que eu estou construindo um hospital para quê? Ou com qual o sentimento do meu coração ao construir um hospital? Estou construindo para ajudar pessoas, porque ao ajudar pessoas, e da forma que eu vou ajudar essas pessoas, eu vou estar testemunhando sobre a glória e sobre o reino de Deus. Então aquele pastor falou: você tem toda a razão. Trabalhe para o reino de Deus em todo tempo, querido, a todo instante. Pense no que você anda falando. Analise o que você anda falando. Converse. Vê se as suas conversas vão alimentar aquela pessoa e vão apresentar o reino de Deus. Querida, a nossa maior conversa, sem sombra de dúvidas, querido, é o nosso testemunho. São nossas ações. Mais uma vez eu vou lhe perguntar, que essa parábola toda sempre me mostra: como você tem esperado a volta de Deus? Como você tem feito? O que você tem falado? Quando você telefona para alguém ou recebe um telefone, ninguém mais telefona, né? Quando você recebe um zap, né? Ou alguém manda um zap, como você age? Como você pensa na prosperidade do reino de Deus? Como você pensa em fazer com que o reino de Deus ganhe mais território? São em nossas ações, querido. Aqui os servos tiveram esse pensamento correto de agir, essa forma correta, eles se deram trabalho. E quando se deram trabalho, aí tem uma ação, um sentimento que o reino de Deus, quando você pensa sobre ele, faz, que é ter fé. Quando você tem um sentimento correto, pensamento correto, você alimenta o sentimento da fé. Porque quem investe aqui, você tem 5 talentos. Irmãos, no dinheiro aqui, quem recebeu 5 talentos, cada talento equivalia a 6.000 denários. É 6.000 dias trabalhados naquela época. Cerca de 20 anos de trabalho. De 16 a 20 anos. Quem recebeu 5 talentos, recebeu moeda suficiente para 100 anos de trabalho. 100 anos. Ele pegou e investiu. Trabalhou. Agiu, porque tinha um pensamento correto e fez o sentimento correto, fez ação. Só que quem investe, tem certeza que o investimento vai dar certo? Quem investe, acha realmente, é certo, vai dar certo? Não tem, querido.
Mas quem tem um pensamento correto, um sentimento correto, tem a fé. A fé, irmãos. Esses dias, quando tem obra, irmãos, e entre esposa tem assim, umas conversas assim, bem mais calmas, né? Que a gente pode dizer. Aí eu vou dividir em tantas vezes, eu não gosto de dividir nada, quem me conhece sabe. Aí minha esposa, vamos dividir, vamos fazer, daqui a pouco ela virou assim na minha lata, irmão. Você não tem fé. Olhei para ela. O que obra, divisão parcelada, tem a ver com fé, né? Da vontade, tem que ter uma coisa a ver com a outra. Realmente, não tem. Mas eu entendi, querido. Nem tudo a gente controla. Não dá para eu controlar, querido. Por mais que eu faça matemática, por mais que eu faça cálculo, a gente não controla o futuro. O futuro é uma questão de fé, querido. A sua ação. Mas isso não vai dar certo. O que eu vou fazer não vai dar certo. Vai, querido. Tenha fé. Tenha fé, querido. Aquilo que Deus providenciou, Ele deu em suas mãos para fazer, faça. Vai dar certo. Tenha fé. Irmãos, quando eu fiz a primeira reunião, a Andressa chamou a gente e falou assim, gente, vamos fazer um curso aqui de teologia. Aí me chamou, para dar aula. Eu falei, não, nunca dei aula. Curso de teologia? Como assim a gente vai dar aula? Só que é para o reino de Deus, querido. Eu posso trabalhar para o reino, mas quem faz prosperar não sou eu, querido. Tenho certeza disso. Se você tem uma tarefa, se você receber um talento, se você tem o reino de Deus, ofereça o reino e trabalhe para o reino. Quem vai fazer o reino prosperar não é as suas mãos. As suas mãos trabalham. As suas mãos agem, faz. Mas quem faz prosperar é o nosso Deus, querido. Para terminar essa parábola, ou essa mensagem também, essa parábola deixou bem claro aqui um tempo. Ele deixou bem claro que o Senhor iria demorar. Deixou até claro aqui. E todos nós que temos aqui, é bem provável que a gente alimenta essa sensação de demora. Só que essa sensação de demora, ela traz para a gente uma ideia de juízo de Deus, porque deu tempo para você se decidir ser influenciado. Deu tempo para você pensar nas coisas corretas, sentir as coisas corretas do reino e agir pelo reino. Dá tempo, querido. Só que como ele chega de surpresa, essa parábola, essa passagem de Jesus, essa fala de Jesus nos deixa também uma outra ideia, a ideia da urgência. Interessante, porque ao mesmo tempo em que você tem muito tempo, você não tem tempo nenhum, porque você não sabe o dia em que esse Senhor vai voltar. Você só sabe que um dia Ele vai vir, vai chegar para vocês, vai chegar para cada um de nós e falar: onde está o talento que eu ofereci para todos? O que você fez com ele? Como você agiu? Você fez ele prosperar? Como está o seu talento? Eu espero, eu desejo no coração que quando chegar esse dia, a gente esfregue a mão, sabe aquele dia que a gente esfrega a mão e fala assim: hoje eu tenho muita coisa para falar. Eu trabalhei, Senhor, mas eu tenho completa certeza que foi o Senhor que fez prosperar. Eu tenho certeza que foi o Senhor que fez. Eu só trabalhei. Eu me esforcei para pensar nas coisas corretas. Eu me esforcei para dentro do meu coração não ter nenhum sentimento mau. Ter sentimento de perdão, ter sentimento de amor, ter sentimento de bondade. Eu me esforcei para isso. Esforcei muito. Me esforcei para trabalhar porque acreditei e entendi que fé também é ter obras a trabalhar. E hoje eu estou aqui, Senhor, não com nenhuma questão de aparecer, faltou a palavra aqui, é somente falar: Senhor, eu trabalhei e aqui está o resultado do meu trabalho. Está aqui, Senhor. Você me ofereceu um reino e eu quis oferecer esse reino a todos que estavam ao meu redor. Foi isso que eu fiz, querido. Coloque-se de pé, querido.
Vou estar pedindo para o Ministério de Louvor estar escolhendo a canção. Quero terminar essa mensagem lendo Tiago, não precisa abrir a Bíblia, irmãos. Tiago, a partir do verso 14, que fala muito comigo a respeito de trabalhar, de agir. Está assim, está escrito aqui na palavra de Deus. De que adianta, irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ele faz uma pergunta. Se um irmão ou irmã necessitar de alimento e de roupa, e vocês lhe disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. É a Bíblia, querido. Palavra de Deus. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Aí ele responde, mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Pelas ações corretas. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? É inútil! Não lembram que nossos antepassados, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Ação e fé. Agir, crer, sentir, pensar. E aconteceu exatamente como estavam as Escrituras. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Eu sei, mas a gente é salvo pela fé, eu sei, queridos. A última mensagem que eu preguei aqui, eu falei assim, ó, Deus nos deu tudo para termos uma vida extraordinária. Só que essa vida que Deus nos oferece, esse reino, Ele produz um resultado, que são as nossas boas obras, são nossas ações. Que nós tenhamos a fé necessária para agir. Que nós tenhamos o trabalho, o cuidado necessário para que venhamos pensar nas coisas que são do reino, para fazer as coisas que são do reino e sentir as coisas que são do reino. Que nós tenhamos o trabalho de levantar de manhã e entender que naquele dia Deus teve misericórdia de nós. E hoje eu vou pensar nas coisas do reino de Deus e trabalhar para o reino de Deus. Mas aonde você vai trabalhar para o reino? Vou dar aula de química, vou trabalhar para o reino. Do meu jeito de ser, da minha forma de conversar, vou trabalhar para o reino. Ah, mas eu vou cozinhar. Do meu jeito de cozinhar, do meu jeito de temperar, vou trabalhar para o reino de Deus. O reino de Deus está em todo lugar. A ação do reino de Deus e a mão de Deus está em todo lugar, fazendo todas as ações daquele que tem fé prosperar. Você, querido, trabalha. Quem faz prosperar é o nosso Deus. Creia nisso, tenha essa fé. E hoje, querido, escolha. Faça essa escolha de que o talento que Deus deu para você
influencia e faça influência na sua vida. Escolha, querido. Tome essa decisão. Estarei passando a palavra, pastor. E que Deus nos abençoe.